Olá, meu nome é Jéssica Silvestre e esse aqui é o quadro do meu canal Estude Ouvindo. Nesse quadro, eu vou postar aqui primeiramente os documentos oficiais e os documentos da SME, né, referente à legislação, para o concurso que está previsto de professor do ensino fundamental e médio pela Prefeitura de São Paulo, agora para 2025. E o propósito desses vídeos é que vocês podem colocar o fone de ouvido e estudar enquanto fazem outras atividades, por exemplo. Vocês colocam o fone de ouvido, vão ouvindo a legislação no caminho até o trabalho, um caminho de volta para casa. Vocês também podem colocar na caixinha de som, na casa de vocês, enquanto fazem outras coisas. E nesse primeiro vídeo, eu vou ler aqui os artigos que estavam previstos no último edital do concurso que teve a prova em 2023, da Constituição do Brasil. E então eu vou ler só os artigos previstos no edital do último concurso. Lembrando que estamos aqui em janeiro de 2025, então esse vídeo está sendo gravado pré-edital, pré-abertura do concurso. Então vamos começar a Constituição Brasileira pelo artigo 5º. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes: 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. 3. Ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8º. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nono. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente a censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso,
por ordem judicial nas hipóteses e na forma da lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Dezesseis. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 18. A criação das associações e, na forma da lei, a de cooperativas independentes de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada para a família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômicos do país. 30. É garantido o direito à herança. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou de filhos brasileiros, sempre que não lhe sejam mais favoráveis a lei pessoal de cujos. 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. 35. A lei não excluirá de apresentação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurando a plenitude de defesa, b. o sigilo das votações, c. a soberania dos vereditos e d. a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. 39. Não há crimes sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crime inafiançável e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitiram. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. 45. Nenhuma pena passará de pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de pedimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: a. Privação ou restrição de liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interrupção de direitos. 47. Não haverá penas: a.
de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos da lei. Artigo 84, 19. B. De caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. D. De banimentos. E. Cruéis. 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a localidade e o sexo do apenado. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. As penalidades serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Aí, correção só aqui, ó. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado através da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. 52. Não será concedida a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado de liberdade ou de bens sem o devido processo legal. 55. Aos imigrantes em processo judicial ou administrativos e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (56) São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado das sentenças penal condenatória. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se este não for intentada no prazo legal. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurada a assistência de família e de advogado. 69. Não, 64. O prazo tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por interrogatório policial. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade proveitosa com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida
salvo a de responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. 68. Concederá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção para ilegalidade ou abuso de poder. 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. 70. O mandado de segurança coletivo pode ser imposto por a. Partido político com representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 71. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 72. Conceder-se-á habeas data a. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 76. São garantidos para os reconhecidamente pobres na forma da lei: a. O registro civil de nascimento. B. A certidão de óbito. 77. São garantias as ações de habeas corpus e habeas data e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. 79. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Inciso 1. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Inciso 2. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes de regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Inciso 3. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Inciso 4. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e cuja criação tenha manifestado adesão. Esse foi o artigo, somente o artigo 5º. Olha como ele é enorme.